Nesse vídeo eu quero te mostrar como ser mais feliz e mais ainda, como que as pessoas que são realmente felizes pensam. E eu tenho certeza que esse conteúdo vai abençoar a sua vida de alguma forma. Então, se você realmente gostar desse conteúdo, eu te peço para deixar aquele like da gratidão, porque vai me ajudar a alcançar mais pessoas com essa mensagem. E depois aproveita e se inscreve também no meu canal para você não perder os meus conteúdos. Então vamos lá. Primeiro, é importante a gente definir o que é alegria e felicidade. Eu te pergunto, você se considera uma pessoa alegre? Uma pessoa feliz? Existem muitas opiniões sobre o que é ser feliz e o que é ser alegre. Eu tive pesquisando sobre isso recentemente e eu vi que existem muitas percepções diferentes sobre alegria e felicidade. Por exemplo, eu vi gente falando que alegria é quando você tem aquele prazer, aquele sentimento momentâneo, e felicidade seria algo mais duradouro, mais permanente. Eu já vi também opiniões de pessoas que dizem o contrário, que felicidade é coisa de momento, mas que alegria realmente é um estado constante, permanente na nossa vida. Também fazem diferenciações em relação à intensidade desses sentimentos, né? Então, eu vi que existem percepções e ideias diferentes sobre essas duas palavras, esses dois sentimentos, né? Isso porque quando a gente fala de emoções, de sentimentos, a gente está falando de uma coisa que muitas vezes é subjetivo, e por ser subjetivo, cada um acaba tendo a sua própria visão, opinião, porque é muito difícil às vezes a gente ter uma concepção, uma expressão clara daquilo que a gente está sentindo dentro da gente, né? Então, é muito importante que a gente aqui nesse vídeo trate com a percepção bíblica desses termos. Quando a gente vai para a Bíblia, por exemplo, eu fiz uma pesquisa sobre versículos que trazem o termo alegria e versículos que trazem o termo felicidade. E o que eu observei é que no grego a palavra traduzida por alegria, ela traz essa sensação, essa ideia de uma satisfação, um contentamento permanente, né, que parte de um relacionamento pessoal com Deus. Então, a alegria, tradução da palavra cara, né, que também vem da palavra carismático, ou seja, vem de relacionamento com Deus, e também tem relação com a palavra graça. Então, ou seja, quando a gente se relaciona com Deus, a gente se sente preenchido, completo, a gente é abençoado, a gente é agraciado por Deus de várias formas. Isso nos traz essa sensação de completude e isso se traduz num sentimento de alegria. É assim que a Bíblia interpreta essa palavra. A palavra felicidade não é diferente dela. Por exemplo, Salmo capítulo 1, também Mateus capítulo 5, quando se fala sobre felicidade, essa palavra ela também é traduzida com abençoado. Então também tem a ver com relacionamento com Deus, também tem a ver com a nossa identidade, também tem a ver com o fato de recebermos algo da parte do Senhor que nos preenche de alguma forma. Então, biblicamente falando, eu não vejo diferença entre esses termos, tá? Então aqui, se a gente falar de alegria, de felicidade, você pode entender da mesma forma. E o que seria isso? Já falei, né? Seria esse sentimento constante. Então, para a gente, alegria, felicidade, biblicamente falando, não é um sentimento momentâneo, mas sim é a nossa própria identidade, é a identidade do crente. Então, é um estado permanente de contentamento, fruto não necessariamente de circunstâncias externas, que muitas vezes pode ser adversa, mas de um relacionamento pessoal com Deus. Então, a gente sabe que tem gente que depende de como as coisas estão para se sentirem felizes, para se sentirem alegres, para se sentirem preenchidas. Então, se está no momento de lazer, se está no momento onde as coisas estão indo bem em alguma área da sua vida, ela se sente feliz, ela se sente alegre. Se as coisas estão indo mal, ela já não consegue se sentir alegre, se sentir feliz. Então, essa pessoa, ela de fato não é feliz, não é alegre. Por quê? Porque para a gente, na concepção bíblica, a gente entende que a alegria, para o cristão, ela tem que ser incircunstancial, ou seja, não depende de circunstâncias externas. Independente se a gente está numa fase boa da vida, se a gente está numa fase ruim, se a gente está no pico, se a gente está no vale, a gente se sente feliz, a gente se sente alegre, porque a gente tem Deus no nosso coração. O apóstolo Paulo ele vai dizer em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja,
Quem tem o Espírito Santo de Deus dentro de si tem que se tornar, aos poucos, né, gradualmente, uma pessoa alegre, uma pessoa preenchida, uma pessoa satisfeita, uma pessoa contente com aquilo que recebe de Deus e em ter um relacionamento pessoal com Deus. Alegria significa fazer festa o tempo todo? Não. Alegria não é fazer festa o tempo todo. De repente você é cristão, você tem o Espírito Santo de Deus em você, você tem um relacionamento constante com o Senhor, mas você de repente teve uma perda na sua família, você perdeu um ente querido, você perdeu alguém que você ama, né? Você vai dar uma festa, você vai fazer alegria por isso? Não, não vai. É um momento de tristeza, é um momento de luto, é um momento de dor, né? Talvez você é cristão, mas você está passando por algum tipo de adversidade na vida financeira, na vida profissional, né? Uma dificuldade que você está passando em algum relacionamento, talvez no seu casamento. Será que nesse momento a gente tem que estar fazendo festa, soltando fogos? Não. Não, a gente é humano, né? A gente sente também tristeza, a gente chora, a gente tem momentos de luta, de adversidade, isso é normal. Jesus ele falou, no mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo, ou seja, alegria. Eu venci o mundo, ou seja, a alegria não é fazer festa, soltar fogos o tempo inteiro, mas é ter essa certeza de que no final Jesus vai dar a vitória para a gente, de que Ele está com a gente em todos os momentos, de que Ele nos consola, de que Ele enxugará as nossas lágrimas, de que Ele acolherá a nossa dor, o nosso sentimento. Então, para a gente, essa realidade de alegria, de felicidade, ela vai muito além de momentos de celebração, de momentos de euforia. Eu aqui, enquanto estou gravando esse vídeo, a gente está na véspera de carnaval. E a gente sabe muito bem que as pessoas estão lá, são chamadas de foliões, né? Estão lá fazendo folia, expressando algum tipo de alegria, mas é uma alegria momentânea. É uma alegria que no mesmo dia ou no dia seguinte ela vai embora. Por quê? Porque eles estão ali desfrutando apenas de prazeres momentâneos, né? Efêmeros. E aquilo ali passa. E quando aquilo passa, aquele efeito, aquela êxtase passa, a pessoa ela se depara com um vazio espiritual muito grande. E ela não se sente completa, não se sente feliz. Então não é desse tipo de alegria e felicidade que a gente está falando. A gente está falando aqui de uma coisa que realmente é real, é enraizada na nossa identidade, né? É algo que não depende de circunstâncias externas, mas de uma convicção interior fundamentada em Deus. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2, a Bíblia diz: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Ou seja, isso mostra para a gente que a alegria que a Bíblia está falando que a gente tem que ter não significa não ter problemas, mas é a gente ter essa certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Jesus, por exemplo, ele era alegre, ele era feliz, né? Jesus ele participou de festas, ele celebrou, mas Jesus também chorou, é o que a Bíblia diz. Jesus, quando viu o sofrimento, quando viu ali, né, seu amigo Lázaro, ele chorou. Isso mostra para a gente que alegria não significa ignorar a dor. Alegria não significa fingir que está tudo bem o tempo inteiro, mas alegria significa confiar em Deus em todos os momentos, principalmente nos momentos que são mais desafiadores para a gente. Então, a alegria não é viver em festa o tempo todo, mas é ter um coração grato, é ter um coração esperançoso, é ter um coração que confia em Deus mesmo nas circunstâncias mais difíceis. O Billy Graham, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz: a alegria não está na ausência da dor, mas na presença de Deus. Então, por exemplo, a gente vê em Marcos capítulo 4 um episódio em que Jesus e os seus discípulos estavam atravessando o mar da Galileia num barco. E Jesus ele foi tirar uma soneca, foi dormir. E de repente começa uma grande tempestade. E os discípulos eles ficam agitados, eles ficam desesperados, eles ficam lutando contra aquilo, tentando tirar a água para fora do barco. E as ondas eram tão grandes que parecia que eles iam afundar com aquele barco. Então eles se deixaram tomar pelo medo e Jesus continuava dormindo tranquilamente. Então eles acordaram Jesus e perguntaram: mestre, não te importas que morramos? Mas Jesus deu uma palavra de ordem e aquela tempestade foi acalmada. O texto diz que eles ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe o que a gente aprende aqui? Que mesmo quando Deus parece estar em silêncio, Ele continua no controle, Ele continua trabalhando. Jesus ele estava dormindo naquele momento, mas Ele nunca deixou de estar presente e Ele nunca deixou de ser soberano. Ele nunca foi diminuído no seu poder. Uma outra coisa que a gente aprende com essa história é que Jesus ele tem poder sobre todas as circunstâncias.
Não importa a tempestade que você talvez está enfrentando nesse momento, você precisa crer que Deus continua no controle da sua vida. Jesus, ele estava dormindo, mas quando ele acordou, ele acalmou aquela tempestade, ou seja, nem mesmo a natureza está fora do controle de Deus. É muito importante a gente ter essa certeza para que a gente seja de fato uma pessoa mais alegre, uma pessoa mais feliz. Quais são as características? Como pensa uma pessoa realmente alegre? Eu prometi que ia falar isso com você. Então vamos lá, eu listei aqui algumas coisas. Primeiro, é uma pessoa que tem paz mesmo em meio às crises. Isso você já entendeu. A alegria, ela não desaparece com os problemas, porque ela está enraizada num relacionamento e numa fé em Deus, ou seja, em algo que é sólido, que é firme. Eu gosto muito quando a palavra diz que mesmo quando somos infiéis, Deus permanece fiel. Ou seja, a gente pode ter essa certeza de que Deus ele não nos abandona. Tem um poema muito antigo que fala sobre pisadas na areia. Uma mulher que teve um sonho, uma visão, e nessa visão ela viu que ao longo da sua vida, vários momentos importantes da vida dela passaram pelos olhos dela, momentos bons e momentos ruins. E ela enxergava que na areia, na areia daquela praia, haviam dois pares de pegadas. Mas nos momentos mais difíceis, ela só conseguia enxergar um par de pegadas naquela areia. E ela questionou a Deus por isso. Deus, por que nos momentos mais difíceis da minha vida o Senhor me abandonou? E na verdade Deus disse para ela, não filha, eu não te abandonei. É porque nesses momentos mais difíceis eu estava te carregando no colo. Então essas pegadas que você está vendo eram as minhas e não as suas. Muito bonito, né? Muito bonita essa reflexão porque ela é real. E é por isso que a gente é feliz e alegre em qualquer circunstância, porque a gente tem essa convicção que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus permanece com a gente. Uma pessoa realmente alegre é uma pessoa que tem gratidão no coração. A gratidão é algo poderoso demais. Por quê? Porque a gente é capaz de reconhecer as bênçãos do Senhor, tanto as grandes quanto também as pequenas. E a gente escolhe focar naquilo que realmente edifica a nossa fé, naquilo que realmente fortalece a nossa fé. Então pode ser que você esteja passando por problemas financeiros, mas se você hoje foi capaz de fazer uma refeição, se tem comida na sua mesa, isso é motivo de gratidão, isso é motivo de alegria. Talvez você está passando por uma luta no seu casamento, mas se você não está internado no hospital, se você tem todos os seus membros, toda a sua capacidade física, então isso é um motivo de gratidão, é uma bênção do Senhor você ter saúde, porque muitas pessoas talvez queriam ter a saúde que você tem e não tem. Talvez você está passando por um problema com os seus filhos, mas isso é um motivo de gratidão. Quantas pessoas queriam ter filhos e não podem, quantas pessoas queriam ter uma família e não têm. Então a gente tem que ter essa mentalidade, a mentalidade da gratidão, reconhecer aquilo que está bom, mesmo que pareça algo pequeno, reconhecer a mão de Deus em todos os aspectos, em todas as áreas e em todos os momentos da nossa vida. É assim que você precisa pensar se você realmente quer ser feliz e alegre. Outra característica é uma pessoa que não perde a esperança. Ou seja, são pessoas que confiam em Deus, que acreditam que tempos melhores estão por vir. São pessoas que, em geral, têm leveza, têm bom ânimo, ou seja, não se abalam por qualquer motivo, sabem escolher suas batalhas, sabe, não brigam à toa, não discutem à toa, tentam fazer por menos quando são ofendidas. A Bíblia fala sobre isso, que a gente não pode reagir às ofensas, que a gente tem que saber, Jesus fala, quando te baterem uma face, ofereça a outra, ou seja, a gente tem que saber receber algum impacto da vida também. Pessoas alegres são assim, são pessoas que têm força interior. Lá em Neemias, capítulo 8, versículo 10, diz que a alegria do Senhor é a nossa força. São pessoas que, em geral, são otimistas e não pessimistas, ou seja, esperam o melhor da vida e o melhor de Deus e não o pior. São pessoas que enfrentam esses desafios sem perder a essência e a fé. São pessoas, que não vivem murmurando. Sabe, Deus ele não se agrada de pessoas que murmuram. Por exemplo, a Bíblia fala em 1 Coríntios 10:10, ele diz assim, não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Paulo está falando aqui sobre o povo, quando eles peregrinavam lá no deserto, caminhando em direção à terra prometida. Muitos foram mortos porque murmuraram demais e Deus não se agrada da murmuração. Então essas são algumas características fundamentais de uma pessoa realmente alegre. Diante de tudo isso, eu repito a pergunta que eu fiz lá no início. Você se considera uma pessoa alegre? Você se considera uma pessoa feliz? Aqui eu tenho certeza que
você já encontrou algumas direções importantes para você aplicar na sua vida. Então acho que já vale o seu like. Aproveita e faz um comentário, responde aí uma pergunta para mim. Qual foi o momento mais alegre, mais feliz que você teve até hoje e por quê? Eu quero saber, eu quero ver se realmente tem relação com Deus ou não esses momentos na sua vida. Reconheça Deus nos momentos mais alegres, mais felizes da sua vida. Deixa um comentário aí para eu poder te conhecer melhor e a gente poder manter essa conexão. Sabe, muitas situações do dia a dia podem dar para a gente a falsa sensação de alegria, quando na verdade são apenas momentos passageiros de felicidade. Então não confunda momentos passageiros de prazer, de alegria, com uma alegria verdadeira e duradoura. Por exemplo, conquistas materiais. Às vezes a gente compra um carro novo, a gente compra uma roupa que a gente queria comprar. Isso é legal, a gente se alegra, a gente fica feliz, mas isso não é felicidade e alegria de fato. Reconhecimento e elogios, quando alguém elogia a gente no trabalho, porque a gente desempenhou de uma forma excepcional alguma função, executou bem alguma tarefa, sabe? Isso é legal, isso aquece o nosso coração de fato, mas não é desse tipo de alegria que a gente está falando. Momentos de lazer, de diversão, né? Quando a gente tira férias com a família, quando a gente viaja com amigos, isso é muito divertido, né? A gente se distrai, a gente curte, a gente conhece novos lugares, a gente aproveita realmente as coisas boas dessa vida, mas você não pode confundir isso com a alegria e a felicidade verdadeiras e bíblicas. Relacionamentos passageiros, né? Sucesso profissional, então de repente você chegou em algum patamar que você almejava profissionalmente, isso traz uma satisfação, mas se você confiar só nisso, essa satisfação ela vai ser passageira, ela vai passar. Tudo isso que eu estou falando aqui, entretenimento, vícios, né, todas essas coisas trazem um pequeno prazer, mas é algo efêmero, é algo que logo se vai. Salomão, ele teve tudo que um homem podia sonhar em ter nessa terra. Foi o homem mais próspero, mais rico que já pisou nessa terra. Ele recebeu de Deus sabedoria. E no final, nas suas reflexões, ele diz que tudo é vaidade, ou seja, tudo é passageiro. A palavra vaidade, ela também é traduzida como vento, como fumaça, ou seja, são coisas que vêm e logo se vão, tão rápido quanto vem. Então a gente não pode confiar nessas coisas, nessas situações, nessas circunstâncias, para a gente ser feliz. A nossa alegria, o nosso contentamento, o nosso prazer não pode estar circunscrito a isso. A gente tem que colocar realmente os nossos valores em uma coisa que seja sólida, né? Em uma base sólida. E essa base é Deus. Deus, ele é maior que os nossos problemas. Paulo, ele também vai dizer algo muito importante a respeito desse tema, em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Preste atenção nisso. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, ele diz, alegrem-se. Ou seja, 5 coisas aqui que eu aprendo com Paulo sobre alegria com base nesse versículo tão simples, tão curto. Primeiro, eu aprendo que a alegria para o crente não é um sentimento, é um mandamento do Senhor. Ou seja, a gente tem controle sobre isso, a gente tem gerência sobre isso. A gente não depende de circunstâncias para ser alegre. A gente tem que ter a atitude, a vontade de se alegrar. Senão Deus não mandava a gente fazer isso. A Bíblia não diria isso para a gente dessa forma. Alegrem-se, ou seja, está dando uma ordem, está dando um comando para a gente. A gente tem que se alegrar o tempo todo. Então é um mandamento. Ou seja, isso tem um lado bom. Isso significa que você pode tomar uma decisão hoje, agora, comigo aqui, enquanto você assiste esse vídeo, de se tornar uma pessoa mais alegre, uma pessoa semelhante a Cristo. Segundo lugar, eu aprendo que a alegria para o crente ela deve ser constante. A gente tem que se alegrar sempre no Senhor. É o que Paulo fala nesse versículo. Ou seja, para quem tem Jesus, todo dia é dia de alegria. Tem um terceiro ensinamento aqui. A alegria, muitas vezes, ela se encontra na alegria do outro. Quando ele fala alegrem-se, ele está falando no plural. Ele está falando de uma alegria compartilhada. E a alegria compartilhada é uma alegria multiplicada. Como é importante a gente se alegrar na alegria dos outros. Às vezes você está passando por um momento difícil, mas tem uma pessoa que você ama, tem uma pessoa perto de você que conquistou algo novo, sabe? Que avançou, que compartilhou com você um motivo de alegria. Muitas pessoas se ressentem, muitas pessoas ficam com inveja, muitas pessoas diminuem a conquista dos outros,
Mas se você é uma pessoa alegre, feliz, você vai se alegrar com o outro, você vai aprender a sorrir com o outro, a vibrar com o outro, sabe? Você pode se energizar na conquista dos outros e trazer isso para a tua vida, essa energia para a tua vida e falar, eu vou viver isso também, se ele está vivendo isso, eu posso também. É esse pensamento, esse mindset, como essa palavra que ficou famosa agora, né? Esse mindset, essa mentalidade que a gente tem que ter na nossa vida. Quarto, a alegria está na forma de enxergar as coisas. Ele fala, alegrem-se sempre. E como eu já falei, a gente não está sempre na paz, a gente não está sempre com as coisas tudo no lugar, não está sempre tudo bem. Mas quando ele diz alegrem-se sempre, ele está falando que a gente pode então enxergar as coisas ruins de uma perspectiva diferente. A gente pode refletir sobre os desafios que a gente está enfrentando e pensar, será que Deus está querendo me ensinar alguma coisa com isso? Será que fui eu que errei? Onde eu posso melhorar a partir daqui? Sabe? Você buscar enxergar o lado bom por trás das circunstâncias ruins que você está enfrentando, ressignificar as suas dores, sabe? A psicologia moderna fala muito sobre isso. Então, isso, o teu olhar diante das situações ruins é o que faz toda a diferença. É o que vai manter e conservar o teu coração alegre e feliz. E, em último lugar, a alegria, ela está ligada a uma fé inabalável. Ele diz, alegrem-se no Senhor. Ou seja, Paulo, com certeza, ele estava escrevendo esse ensino, essa carta aos filipenses enquanto ele estava preso. Ou seja, ele não estava num hotel 5 estrelas. Ele não estava alegre porque estava numa situação confortável, mas ele estava alegre porque ele sabia que Jesus estava com ele naquela prisão. Muitos no lugar de Paulo pensariam, Jesus me abandonou, mas Paulo sabia que Jesus estava ali e que era Jesus que estava fortalecendo o seu coração. Então deixa um comentário, deixa uma curtida nesse vídeo, se inscreve no meu canal, sabe, se envolva com os conteúdos que eu quero compartilhar com você aqui. E eu quero concluir esse vídeo dizendo para você que dificilmente vai acontecer um romper na sua vida se você não se alegrar com o que Deus tem hoje para você, com o que você tem hoje. Então quem não celebra o ordinário não consegue honrar o extraordinário de Deus. Eu espero que de alguma forma esse vídeo te abençoe e que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também precisam desse conteúdo. Tamo junto!